Olá, meus amados. Conforme de praxe, novamente aqui nos encontramos para estudarmos mais uma de nossas lições bíblicas. Antes, porém, queremos nos apresentar. Eu sou o pastor Lourildo Costa, pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossos endereços em terra brasileira são os seguintes. A sede fica à Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, temos como ponto de referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares. Nossa igreja situa-se bem em frente ao CRAS, na entrada da cidade. No município de Valença, exatamente no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. E nossa igreja recém-inaugurada no município de Quatis, distrito de Falcão, estado do Rio de Janeiro. Rua Major Carvalho, número 154, centro de Falcão. Em Minas Gerais, temos dois endereços. Em Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, centro, bem em frente à Praça da Estação, praça de skate. E em Caratinga, também estado de Minas Gerais, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança. Queremos apresentar-lhes o nosso periódico Missão Europa em Ação. É o nosso meio de comunicação de massa através da escrita. São 12 páginas coloridas por apenas R$ 2 a unidade. Aqui temos notícias de trabalhos relacionados às igrejas do Ministério Missão Europa, não somente no Brasil, mas também no exterior. Eventos, testemunhos, missões, palavras pastorais e muito mais. E se você adquirir acima de 20 unidades, nós faremos um desconto de 50%. É um jornal próprio para evangelização. Aqui não temos culto à personalidade humana, mas a pessoa mais importante que é exaltada em todos os nossos eventos, todos os nossos registros, em todas as nossas reuniões, é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para complementar estas apresentações, aqui está o nosso manual de estudos, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Ebenezer Dominical. E a temática que estamos estudando neste último trimestre, os últimos 3 meses do ano de 2023, tem por título O Incomparável Amor de Deus através de seu Filho, Jesus Cristo.
São lições maravilhosas que tratam da Cristologia. Estamos, então, estudando a pessoa de Cristo, o incomparável amor de Deus, que é a expressão máxima do seu amor através do seu Filho Jesus. E a lição de hoje, a lição que iremos estudar é a lição número 6. É a primeira lição do mês de novembro, 5 de novembro de 2023. O título é Jesus e a escolha dos apóstolos. O texto áureo desta lição, ele está baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. A verdade aplicada, assim está registrado. Após ter passado a noite em oração, Jesus escolheu 12 homens comuns e imperfeitos dentre seus discípulos para serem seus apóstolos. E os objetivos específicos desta lição: destacar que foi Jesus quem fez a escolha, mostrar que os apóstolos não eram homens especiais, revelar que a inauguração da igreja foi feita pelos apóstolos. E os textos de referência encontram-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Levi, denominado Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 8, que assim dizem: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. E o comentarista, o presbítero Deoclésio, na introdução escreveu assim: a escolha dos apóstolos foi importante, pois trouxe a revelação de que, para se fazer a obra divina, não é necessário depender de pessoas de destaque. Jesus deu uma lição à humanidade, revelou seu poder de transformar e moldar o caráter de quem atende ao seu chamado em favor do reino eterno. Tópico 1 tem por título: a oração é essencial nas decisões. Em Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13, Jesus dedicou tempo à oração. Passou a noite orando até o amanhecer. Eis a importância de se buscar respostas para tomar decisões. Aprendemos essa prática com Jesus. Ele precisou escolher homens que seriam seus representantes para uma obra especial. Para isso, precisou de orientação. Se Jesus orava para que escolhas dessem certo, imaginemos nós. Faz-se necessário que orações sejam feitas para escolher homens certos ao exercício eclesiástico. Mesmo orando, poderemos falhar devido às nossas preferências. Muita coisa dará errado se não buscarmos orientação na oração. Sofremos por tomar decisões erradas. A oração é parte da essência do verdadeiro cristão.
há conquistas e milagres através da oração. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, e Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Subtópico 1.1. Jesus escolheu os que ele quis. Jesus não recebeu indicação de ninguém. Ele fez escolhas próprias. Quando o homem interfere com suas opiniões, erra gravemente. Conforme escreveu Salomão em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Como entender que seres imperfeitos pudessem ocupar funções escolhidas pelo Filho do Homem? Somente alguém com capacidade de entender a mente humana pode saber como trabalhar com ele. Confira. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 2, versículo 25. Jesus escolheu homens e não o contrário. Ainda João, capítulo 15, versículo 16. Poderia ter escolhido homens sábios, mas preferiu escolher homens falhos. Chamou os que a sociedade enxergava como incapazes. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, e Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Alguns dizem: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Jesus age contrário à razão humana. A humanidade enxerga com olhos naturais, observa a aparência física, conforme 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Observa a situação financeira, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 12, versículo 15. Observa a capacidade intelectual. Não devemos descartar tais requisitos que contribuem à chamada de quem o Senhor convoca para a sua obra. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 a 3, é um exemplo disto. Há personagens bíblicos que fizeram história por suas habilidades e sabedoria. Ainda livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, onde menciona Gamaliel como um homem importante. O apóstolo Paulo, humildemente, não considerou o que possuía após ter sua vida transformada por Jesus. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 9. Subtópico 1.2. O atendimento dos apóstolos à chamada divina. Ser bem atendido é bom. Ninguém gosta de esperar por muito tempo. Na atualidade, há uma gama de distrações e as pessoas estão dispersas. Não dão atenção às outras ou a assuntos importantes. É do ser humano apegar-se aos interesses próprios. Em João, capítulo 1, versículos 35 a 51, Jesus chamou os apóstolos e havia uma busca por aquele que haveria de ser o Rabi, pois este era o assunto que criava expectativa. Vejam ainda João, capítulo 1, versículos 35 a 39. Dos apóstolos chamados, até que se completassem 12, houve manifestação de regozijo entre os primeiros, porque o Messias estava no meio deles. Evangelho
de Jesus, segundo João, capítulo 1, versículos 40 a 42. Imaginemos a alegria de Jesus por ser bem recebido. Ser tratado com menosprezo é horrível. Alguém possa dizer: foi Jesus quem chamou, não uma pessoa qualquer. Apesar de que ser chamado pelo Senhor é diferente. Precisamos colocar em prática o gesto dos apóstolos. Não podemos esquecer de que Jesus continua chamando e muitos não compreendem. Tratam-no como uma pessoa qualquer. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículos 43 a 46. À maneira de Filipe, precisamos levar os duvidosos à confirmação da chamada divina. Vem e vê. O texto revela a chamada. Os primeiros, André, Pedro, Filipe e Natanael. Os demais textos completam-se com o restante e a declaração de Jesus: daqui em diante vereis. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículo 51. Ao conjugar o verbo ver na segunda pessoa do plural, revela-se a virtude para o conjunto dos 12. E o título do subtópico 1.3 é Chamados para a Mudança. Há vários tipos de chamados, dependendo do objetivo pelo qual alguém é chamado e este atendendo, muita coisa pode acontecer. Jesus chamou 12 homens para serem apóstolos e para isso eles passaram por um processo de mudança radical para aprenderem com ele. Todas as vezes que uma pessoa chama por outra, fica a dúvida: para que ou para qual objetivo? Jesus chamou 12 homens simples. Conforme Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. De forma tremenda, convidou-os para segui-lo e eles imediatamente o seguiram. Os pescadores deixaram suas redes e vivenciaram um novo ofício, agora espiritual. Houve mudança extraordinária. Jesus disse que seriam pescadores de homens. O que é isto? Homens não são apanhados em anzóis ou redes como peixes. Jesus usou a metáfora para ilustrar o assunto e simplificar o que queria deles. A partir do encontro que tiveram, muita coisa aconteceu na vida de cada um. Eles aprenderam como vigiar e orar, perdoar, amar os inimigos. Não se deve resolver nada através da força física, mas pregar o Evangelho, ganhar almas para o reino, curar enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios e sem cobrar nada. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 10, versículo 8. Tópico número 2 tem por título: Os apóstolos não eram homens especiais. O intuito não é criar polêmica. Aqueles homens foram escolhidos por Jesus, mesmo não tendo nada que os destacasse. É aí que valorizamos o Senhor. Escolheu 12 homens simples para estarem com ele em tempo integral. Conduziu-lhes passo a passo, dia após dia. Transmitiu-lhes ensino das coisas espirituais
de forma comparativa parábolas e metáforas. Exemplificou cada ensino, fez uso da linguagem deles, surpreendeu-os pelos milagres que operou. Foi o guia perfeito, a fim de que eles se firmassem no propósito divino para o crescimento espiritual. Curvemo-nos diante daquele que tem todo o amor revelado em palavras, atitudes e obras. Mesmo os apóstolos terem morrido, não fracassaram. Jesus morreu e ressuscitou. Vive e reina para todo sempre. Os apóstolos não eram homens especiais, mas foram triunfantes com Cristo. Cumpriram a missão que o Senhor designara-lhes. Subtópico 2.1. Eram passivos de erros e defeitos. Apesar de Jesus ter revelado seu amor pelos apóstolos, tê-los escolhido e ensinado acerca da eternidade e do compromisso de ganharem almas, foram homens cheios de erros, não diferentes dos demais. Entre eles haviam pensamentos e comportamentos inadequados que não condiziam com o discipulado de Jesus. Eles pediram para Jesus dispensar uma mulher que vinha gritando em busca da libertação da sua filha, conforme o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 23. Queriam saber quem era o maior entre eles. Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 37 e versículo 40. Perguntaram se poderiam orar para que caísse fogo do céu para fulminar os samaritanos. Lucas, capítulo 9, versículo 54. Um deles arrancou a orelha de um soldado romano com a espada. João, capítulo 18, versículo 10. Não puderam expulsar demônios de um lunático. Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 21. Não oravam. Ainda Mateus, capítulo 17, versículo 21 e capítulo 26, versículos 40 e 41. Não tinham amor. Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Eram ciumentos. Marcos, capítulo 10, versículo 41. Não tinham provisão para sustento da multidão faminta e pensaram que a solução seria dispensá-la. Lucas, capítulo 9, versículo 12. Um deles negou Jesus por 3 vezes. Lucas, capítulo 22, versículos 56 a 60. Outro foi traidor. Mateus, capítulo 26, versículo 16 e Lucas, capítulo 26, versículo 14. Ladrão. João, capítulo 12, versículos 1 a 6. Fingido. Ainda Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículos 47 a 50. Vendeu Jesus por 30 peças de prata. Mateus, capítulo 26, versículo número 15. Todos abandonaram o Senhor. Mateus, capítulo 26, versículo 31. Eram fracos e medrosos, tinham atitudes covardes e hipócritas. Capítulo 26 de Mateus, versículo número 56. Subtópico 2.2. Jesus moldou-lhes a conduta e o caráter. Tudo
Tudo o que Jesus realizou serviu-lhes de aprendizado e crescimento espiritual. Sua vida foi uma escola e mudou a vida deles. Eram homens trabalhadores. A conduta deles revelava o sentimento particular através da maneira de pensar, falar e agir. Entre eles havia pescadores, cobradores de impostos e um tesoureiro fraudulento. Somente o mestre pôde trabalhar a conduta deles e moldar-lhes o caráter. Mesmo sendo ótimos pescadores, não conheciam o poder divino para dominar tempestades, pois não tinham controle dos próprios barcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 24. Aprenderam com quem tem o pleno controle da natureza, ainda Lucas, capítulo 8, versículo 25. Aprenderam um verdadeiro sentimento de amar, Lucas, capítulo 10, versículo 27. Pagar impostos, Mateus, capítulo 17, versículos 24 a 27 e 22, versículo número 21. Contribuir, Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Perdoar, Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Como orar corretamente, Mateus, capítulo 6, versículo 6. Não maldizer, Mateus, capítulo 15, versículo 18. Abençoar os perseguidores, Mateus capítulo 5, versículo 44. Dar, ainda Mateus capítulo 5, versículo 42. Crer, Mateus capítulo 19, versículo 36 e capítulo 5, versículo 36. Exercitar a fé, Mateus capítulo 17, versículo 20. Entender parábolas, Marcos capítulo 4, versículos 10 e 11 e Lucas capítulo 8, versículos 9 e 10. Compreender coisas espirituais, Lucas capítulo 26, versículos 44 e 45. Valorizar a vida eterna, Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31. Confiar na provisão divina. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 21, versículo número 22. Subtópico 2.3 tem por tema de discípulos a homens espirituais. Como os apóstolos, os que aceitaram o desafio de seguir a Cristo, conforme registrou Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30 e capítulo 16, versículo 24, tiveram experiência pessoal e vidas transformadas. Todos passaram pelo mesmo processo. Por mais que se tenha preparado intelectual perante o Evangelho, são pessoas comuns. Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Os 12 foram comissionados por Jesus para serem discípulos. Depois foram ser apóstolos. Ninguém nasce pronto. No ciclo da vida, há um percurso que devemos passar para crescimento e aplicação do que se aprendeu. Do jeito que foi com eles, conosco também. Éramos pessoas insignificantes para a sociedade, até que a luz do Evangelho chegou até nós. A experiência dos apóstolos
vivida com Jesus foi um marco histórico que refletiu e repercute até hoje. Tudo quanto eles passaram após o convívio com o Mestre serviu-lhes de transformação. Entre eles havia homens coléricos, sanguíneos, melancólicos e fleumáticos. Desde que passaram a viver com Jesus, aprenderam nova linguagem e modos. Seus temperamentos foram mudados, seus olhos abertos. Passaram a enxergar o impossível, tornando possível. Aprenderam com o Evangelho que ninguém tem razão e que Deus é justo e juiz. Ele não faz acepção de pessoas. Foi necessário que eles recebessem a promessa divina através do contato com Cristo e o Espírito Santo. Daí, tudo mudou. Tópico número 3. As primeiras conversões. A convivência que os apóstolos tiveram com o Mestre foi uma escola de vida. Jesus advertiu-os que morreria, mas que ressuscitaria e seria assunto aos céus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, versículos 31 a 34. Eles não ficariam sós. João, capítulo 14, versículos 18 a 20. Pois enviaria outro Consolador e deveriam pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 20. Reuniram-se em Jerusalém até que do alto foram revestidos de poder. Lucas, capítulo 24, versículos 45 a 49. Tudo se cumpriu em conformidade com as promessas de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13. Pedro deu início à pregação de forma poderosa e quase 3.000 almas converteram-se, conforme registrou Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 a 40. A palavra do Senhor foi apresentada com poder às pessoas que chegaram para ouvir. O resultado foi milagroso, porque havia assuntos importantíssimos: arrependimento dos pecados, batismo nas águas, batismo e dons do Espírito Santo e salvação. Os apóstolos ensinaram uma doutrina perseverante na comunhão e no partir do pão. A distribuição de alimentos entre as pessoas era comum. Havia orações e muito temor. Maravilhas e sinais por meio dos apóstolos. Unidade, abundante alegria, fé e salvação. Conforme registros de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 a 47. Os apóstolos colocaram em prática o que aprenderam através de Jesus. Vidas foram curadas, transformadas e salvas pelo seu poder. Ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo número 12. Subtópico 3.1. Milagres e sinais dos apóstolos. A pregação de Pedro e a conversão de almas foi o primeiro milagre através deles. Cumpriu-se o que fora dito por Jesus em Mateus capítulo 4, versículo número 19. Há outros milagres e sinais.
Um coxo foi curado por intermédio de Pedro e João. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículos 6 a 9. Ananias e sua mulher Safira morreram ao mentirem. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 a 10. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 12 a 16. Filipe pregou para um eunuco. Ele se converteu e foi batizado. Filipe foi arrebatado. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículos 26 a 40. Saulo, o perseguidor da igreja, ficou cego e foi transformado em Paulo, curado das cegueiras física e espiritual. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículos 8, 9, 17 e 18. Enéas foi curado por intermédio de Pedro. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículos 32 a 35. Uma mulher chamada Tabita ressuscitou pela oração de Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 36 a 41. Deus enviou um anjo e libertou Pedro da prisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 a 11. Como resultado das orações da igreja que intercedia por ele. Ainda, capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículos 12 a 17. Por causa de Pedro, o anjo do Senhor feriu Herodes e ele morreu comido de bichos. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículos 18 a 23. Elimas, o encantador, ficou cego por intermédio de Paulo. Atos capítulo 13, versículos 8 a 11. Um homem coxo, desde o nascimento, foi curado por Paulo. Capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículos 8 a 10. Uma jovem foi liberta de demônios expulsos por Paulo. Atos, capítulo 16, versículos 16 a 18. Paulo e Silas e os demais presos com eles foram libertos por Deus através de um terremoto. Atos, capítulo 16, versículos 19 a 26. O carcereiro e sua família converteram-se e foram batizados quando ouviram a pregação de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 27 a 34. Paulo pregou em Atenas e muitas pessoas converteram-se ao Senhor. Atos, capítulo 17, versículos 32 a 34. Um jovem chamado Eutico morreu e foi ressuscitado por Paulo. Atos, capítulo 20, versículos 8 a 12. Paulo foi picado por uma víbora venenosa e milagrosamente sobreviveu. Atos, capítulo 28, versículos 3 a 5. Pai de Público, principal da ilha, ou melhor, pai de Públio. Públio era o nome da pessoa. Principal da ilha, e vários outros enfermos foram curados por Paulo, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 7 a 10. Subtópico 3.2. Os apóstolos
e a inauguração da igreja. Em Atos, capítulo 2, versículos 41 a 47, através da pregação de Pedro, deu-se a inauguração da igreja, fundamentada por Jesus, que disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os 11 apóstolos ficaram em Jerusalém orando, aguardando a promessa, e foram revestidos de poder. Elegeram um substituto de Judas, que se suicidara. Escolheram Matias. Mais adiante, Deus elegeu o apóstolo Paulo. Milhares de almas converteram-se ao Senhor por causa do evangelho genuíno de Jesus, baseado no amor e dedicação. Arriscaram suas vidas, resultando em muitos milagres, sinais e maravilhas realizadas por Deus através deles. Por onde passavam, coisas extraordinárias aconteciam. O inimigo manifestava-se em oposição, tentando a fé e a esperança deles no intuito de impedir a obra divina. Eles foram verdadeiros representantes de Cristo e davam testemunhos com entusiasmo. Aproveitaram as oportunidades para a evangelização. A comunhão que existia entre eles ensinavam os que os observavam. Quando se separavam, empenhavam-se em ganhar almas para o reino de Deus. Representantes autênticos de Cristo não entravam em desespero, mesmo nos momentos difíceis, sabiam que o Senhor daria o escape. Eles criam, confiavam inteiramente e sabiam que não estavam só. A igreja modelo foi o exemplo a ser seguido por todos os que creem no poder do Evangelho. Não existiam meios de comunicação avançados. Porém, a palavra de Deus era anunciada e o Senhor acrescentava o número daqueles que haveriam de se salvar. Subtópico 3.3. A igreja atual fundamentada nos apóstolos. Se fizermos como a igreja primitiva, que perseverava na doutrina dos apóstolos, o Senhor será conosco. Deus sabe o que fazemos e nos conhece. Hoje somos bombardeados por inovações tecnológicas. A globalização faz-nos perder coisas que fazíamos e que tinham valores. Muitas eram difíceis de se alcançar. Coisas se perdem e fazem falta. Contudo, Jesus continua o mesmo. Ele atua. Conforme livro do profeta Malaquias, capítulo 13, versículo 6, e Hebreus, capítulo 13, versículo 8, e manifesta a sua graça. Realiza milagres através da igreja, como atuou pelos apóstolos. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Epístola de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Se buscarmos o Senhor, ele se manifestará e derramará do seu poder. Os dias são maus. Não devemos esperar melhorias, pois o mundo jaz no maligno. Epístola 1 João, capítulo 5, versículo número 19. A Escritura impele-nos a pedir compaixão divina.
devemos apresentar-nos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Devemos permanecer firmes na fé, inabalavelmente, aconteça o que acontecer. Salmo número 125, verso 1. Meus amados, eis aqui a nossa conclusão. Com a escolha de Jesus dos apóstolos, aprendemos que seu amor superou os impedimentos. Confiram. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 17, versículo 26. Sua declaração de amor foi o essencial para eles. Capítulo 15 de João, versículo 13. Ele não escolheu homens para servos, pois os considerava amigos e os revelava os segredos do Pai. Queria que conhecessem tudo a respeito. Capítulo 15 de João, versículo 15. Não se preocupou em saber que seria abandonado por eles. Mateus 26, 31. Sabia quem era o diabo entre eles? João, capítulo 6, versículos 70 e 71. Foi entregue por Judas aos soldados que vieram prendê-lo e o chamou de amigo. Mateus, capítulo 26, versículo 50. Jesus escolheu os 12 e nos escolheu como sua igreja. Ele deu ordens a eles. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. E as estendeu a nós. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. A maior preocupação de Jesus é salvar almas perdidas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 6 e capítulo 15, versículo 24. E como reflexão, queremos deixar aqui um pequeno texto, cujo título é A Escolha dos 12. A relação dos apóstolos escolhidos por Jesus não é muito atraente, segundo o nosso ponto de vista humano. Dentre os 12 escolhidos por ele, 4 tinham por profissão pescadores: Pedro, André, Tiago e João. Mateus era coletor de impostos. Simão Zelote, um terrorista. Filipe apresentava dificuldades de entendimento para certos assuntos. Confiram Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos 5 a 7, capítulo 12, versículos 21 e 22, capítulo 14, versículos 8 e 9. Tomé, cheio de dúvidas, parecia mais um pessimista. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 11, versículo 16 e capítulo 14, versículo 5. Judas foi traidor e corrupto. Outros 3 escolhidos não temos notícias de quem foram. Fica claro que Jesus não tinha por critério levar em consideração o que seria sucesso para a sociedade.
Ele não escolheu homens cultos e dotados de inteligência. O critério primordial era que todos pudessem ser úteis para a obra para a qual foram escolhidos. Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. E concluindo, qual é a diferença entre discípulo e apóstolo? O verbete discípulo tem origem no grego, matetes, e significa seguidor ou aprendiz. A palavra apóstolo também tem origem no grego, apostolos, oriundo do verbo apostelen, e tem o sentido de enviar, remeter. Portanto, a palavra apóstolo tem o significado de alguém que foi enviado, agente ou mensageiro. Amados, no próximo domingo, se Deus disser que sim, voltaremos aqui para então comentarmos a lição número 7, que terá por temática os ensinamentos de Jesus através de suas palavras. Ebenezer Dominical é a nossa revista oficial e neste trimestre estamos estudando sobre o incomparável amor de Deus através de seu Filho. São 13 lições que tratam da vida e do ministério de Jesus. Aqui estão estudos sobre a cristologia, Cristo, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E brevemente, já está no prelo, a nossa próxima revista, que fará menção à terceira pessoa da Trindade, a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus, através de Deus, o Pai, mediante as ações do Espírito Santo, possam continuar nos alcançando com sua graça e sabedoria. Um bom final de semana para todos vocês, bons estudos e até a próxima lição.